3 elementos na arca. Um deles é o maná, para que o povo não se esquecesse que o alimento que Deus dá. E a passagem que o pastor Adildo falou aqui, a respeito dos discípulos, que Jesus mandou de 2 em 2, e disse: não levem nada, não levem nada, não levem bolsa, não levem dinheiro, não levem pão, para verdadeiramente aqueles discípulos aprenderem a depender única e exclusivamente do Senhor. Alimentados foram em cada cidade, em cada casa que eles entravam, eles eram alimentados. Assim como o maná caiu do céu, também veio alimento físico para os discípulos. Mas Jesus estava treinando os discípulos a dependerem somente do Senhor. Não depender da conta bancária, não depender do trabalho, não depender de nada. Não que você não deva trabalhar, pelo contrário, você trabalha para o Senhor, mas quem te sustenta é o Senhor. Está falhando? É isso. Glória a Deus. Então, queridos, Jesus estava falando para os discípulos a respeito do maná. Verso 32: disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Gente, milagre, hein? Olha o óculos aqui. Meu, acendeu, hein? Que maravilha. Eu passei a mão e não percebi. E ninguém te falou, né? E ninguém. É o óculos escuro, né? O pastor devia falar, né? Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Queridos, Jesus, a única porta, a única saída. Não caia naquela conversa: todos os caminhos levam a Deus. Não cremos. Somente Jesus leva a Deus. Somente Jesus leva a Deus. Eu queria, estende sua mão assim, ó. Quantos dedos tem? 5. Volta um pouquinho lá. Vou falar para vocês como a importância de Jesus. 5 dedos. Vamos fazer assim. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Em verdade, eu vos digo. Quando ele dizia em verdade vos digo, era algo muito importante. Porém, quando ele dizia em verdade eu vos digo, era algo para que, é mais importante ainda. Então Jesus diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a certeza nossa da salvação. Jesus nos dá a garantia da salvação somente crendo nele, dizendo: quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a declaração de Jesus para mim, para você, querido, para que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Nada, nem profundidade, nem altura, nem principado, nem potestade, nada
nos separará do amor de Cristo Jesus? Nada, nada. E Jesus então continua falando sobre o pão da vida. Verso 38: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Não perca nenhum dos que Deus confiou a ele. Somos nós. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja, essa é a noiva. Nenhum de nós ele vai abrir mão. Glória a Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus. E ele diz que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Alguém aqui tem dúvida disso? Amém. Coloque a mão no teu coração e diga assim, Senhor, eu não tenho dúvida, a minha salvação vem do Senhor Jesus, que fez tudo, que fez naquela cruz. Amém. E nós temos passado essa semana, e Deus me tocou muito no coração. Nós estamos numa semana que é santa, como todas as semanas são santas. Sede santo, pois eu sou santo. Santo, sancto, kadosh, separado. O que é ser santo? Separado. Paulo diz: sede santo, como eu sou santo. Jesus disse: sede santo, pois eu sou santo. Separados. Nós somos um povo separado. Glória a Deus. Do que? Do mundo. Quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, nós somos separados do mundo. Nova criatura nós passamos a ser. E essa nova criatura, por mais que continue pecando, ela tem a redenção, porque Jesus fez tudo naquela cruz. E é uma semana santa para os católicos, é santa. Nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar toda e qualquer religião. A nossa, para todos nós, é a correta. O que nós cremos é o correto. Mas eu não posso chegar para um católico e dizer para ele que ele não pode comemorar a Páscoa. A Bíblia diz que a última Páscoa, Jesus, foi o dia que Jesus ceiou com os discípulos. Para nós não há Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. É Cristo. Nós não temos o Pachá. Nós não temos aquele ritual da passagem do Egito para a Terra Prometida. Nós temos o Redentor. O nosso Redentor vive, fala comigo, fala com você. Ele fala conosco porque Ele está vivo. Aquela cruz está vazia. E é uma semana santa, porque o Cordeiro foi imolado. A tradição dizia que quando fosse ser imolado um cordeiro, ele tinha que ser amarrado no pé da cama durante 4 dias. Não é isso? 4 dias, a tradição judaica. Para quê? Para tirar o carrapato, para limpar, para purificar. Jesus entra na cidade e fica de 4 a 5 dias, só que sendo maltratado e humilhado no último dia, para depois ser o sacrifício vivo. O sacrifício de Jesus nos proporcionou a salvação. Não dependeu nem uma vírgula nossa. E não depende de nós. Depende
única e exclusivamente do que Ele fez. E nós temos que nos render a Ele e dizer: e quando eu pecar? Abre lá em 1 João. 1 João. A partir do verso 5 diz assim: todos acharam? Diga amém. Amém. Obrigado, pessoal. Verso 5: andando na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, não andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está lá em Isaías 29:13 e Mateus 15:7. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos, preste atenção nesse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Amém. 2 Crônicas 7:14. Quem lembra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Vamos lá? Se humilhar e buscar a minha face. Vamos ler inteiro aqui. Isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer deste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. No Antigo Testamento já estava dizendo que tinha que haver arrependimento. João o Batista veio para aplanar os caminhos do Senhor, segundo Isaías. E o que ele pregava no deserto? Arrependei-vos, a raça de víboras, arrependei-vos dos vossos maus caminhos. É arrependimento. A palavra-chave é arrependimento. Se você se arrepende, você salva. Quando você peca novamente, você não perde salvação. Apesar da visão calvinista dizer isso, não se perde salvação. Você sai da glória de Deus. O nosso pastor Rodrigo, ele dizia um negócio interessante. Você está aqui sobre a glória de Deus. Deus não muda, Deus se move. Mas se você comete um pecado, você saiu da glória de Deus. Basta você se arrepender. Se o meu povo se arrepender, você volta para a glória. Mas salvação você não perde. A visão calvinista do século XVI era para aquela época, para combater. Isso aí é história da igreja, mas era para combater a igreja antiga católica. Por isso as teses de Martinho Lutero e Calvino escreve dizendo sobre salvação. Mas salvação não se perde, porque se perdesse a salvação,
tudo que Jesus fez naquela cruz teria sido em vão, pois ele disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É uma certeza que Jesus está dando para mim e para você, querido. Nós não perdemos salvação. Nós temos que nos basear na vida de Cristo, no que Ele fez, no que Ele pregou, no que Ele falou, no que Ele nos ensinou, no reino que nós temos que buscar. E para buscar o reino, nós temos que nos deixar o coração rasgado, porque Deus só ouve um coração contrito. Se o seu coração estiver duro, igual pedra, não vai chegar a Deus. Mas se você se render a Ele, querido, pensando em Jesus, porque quando Jesus morre, o que acontece? Logo que Ele morre, o véu. Vocês sabem o tamanho do véu? Preste atenção. O véu tinha 20 centímetros de espessura, 18 metros de altura e 9 metros de comprimento. 18 metros de altura, 9 de comprimento e 20 centímetros de espessura. A tradição judaica, quando morria um filho, o que o judeu fazia? Rasgava a sua veste. E como Deus é o Deus dos judeus, Ele rasgou a sua veste. Ele rasgou o véu, porque o filho dele havia morrido. E no mesmo horário que o filho dele morreu, o sacerdote estava sacrificando um animal. Por isso que houve um terremoto. E os guardas que estavam olhando, está em Mateus 28, estavam olhando, disseram: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Errado. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Ele é. Eu sou. Quando Jesus morre, ele vai no Hades. Por que ele demora 3 dias para ressuscitar, queridos? Porque ele desce lá no Hades, ou no Seol. Ele desce. Vocês conhecem a parábola do rico e do Lázaro? Exatamente naquele lugar, onde o rico olhava para o lado de lá, o seio de Abraão, e ele pede: mande que Lázaro. E Abraão diz a ele: os que estão daí não podem vir para cá, os que estão aqui não podem ir para aí. Somente mortos poderiam acessar aquele lugar. E Jesus morreu exatamente para ir àquele lugar. Passou 3 dias recuperando a chave da morte, o medo da morte, o poder da morte sobre nós. Amém. E ele chegou lá e disse: eu sou. Eu sou. Olha a palavra mais forte que Jesus pode dizer: eu sou. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Amém. Esse é Jesus. Esse é aquele que rasga o véu para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Continuando em João, 1 João, só para finalizar. Primeira João capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Vocês entendem que Deus não nos vê mais como pecadores? Porque o sangue de Jesus esconde os nossos pecados. Vocês sabiam que Deus não pode olhar para a arca, dentro da arca? Por isso que eles passaram sangue sobre a arca. Porque se ele olhar lá e vir a vara de Arão, ele vai lembrar que não respeitaram.
Ele vai olhar os 10 mandamentos, as tábuas da lei, e vai dizer que o povo, vai lembrar que o povo dele é um povo desobediente. E vai olhar o maná, que era o alimento que ele mandava todos os dias, e que o povo rejeitou. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê o pecado, Ele vê o sangue de Jesus, que nos cobre os nossos pecados. Por isso que o apóstolo João, ele diz: filhinho, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado, que é justo e fiel, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Cristo morreu por mim, morreu por você, morreu por aqueles que ainda não o encontraram. Mas nós oramos para que quem não teve um encontro verdadeiramente com Ele, quem ainda não confessou Jesus com a sua própria boca, não entendeu que Ele é o único caminho, nós oramos para que essas pessoas venham para desfrutar de tudo que nós temos, todo o galardão que está reservado para nós, quando nós morremos e formos ressuscitados ou arrebatados junto com Cristo. Você crê nisso? Amém. Então nenhuma condenação há mais sobre nós, nenhuma condenação há mais sobre nós. Cristo pagou tudo naquela cruz, tudo. Posso continuar pecando? Não, né? Não deve. Vá e não peques mais. Todos os milagres que Jesus fez, Ele dizia: vá e não peques mais. Da mulher adúltera, que quando Jesus está no chão escrevendo, eles apresentam uma adúltera para que ele diga o que deveria ser feito, porque a lei mandava apedrejar. E Jesus diz: quem nunca pecou, atira a primeira. Quem que foram os primeiros a sair? Os anciãos, os mais velhos, que entenderam o que Jesus estava dizendo. E ao final Jesus levanta o semblante para ela e diz: mulher, mas ninguém te condenou? Ela diz: não. Vai, não peques mais. Jesus chamava todos à mesa, todos, cobrador de impostos, prostituta, ladrão, assassino, todos chamados à mesa. Mas a verdadeira conversão é de uma pessoa que sentava à mesa com Cristo. Por isso que nós ceiamos hoje. Nós temos a ceia do Senhor, para que nós possamos nos recordar que Jesus nos chama à mesa. E nessa mesa entramos. Deus não quer saber como você chegou, Ele quer saber de como você vai daqui para frente. Excessos de passado, como disse o pastor Adeildo, é um problema muito sério. Falta de fé é excesso de passado. Falta de fé é excesso de passado. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Não é assim? Não é assim? Amém. E a fé? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, queridos, Deus hoje Ele está mandando um recado para todos nós. Façam como meu filho disse: amai ao Pai acima de todas as coisas, e não menos importante, amar ao teu próximo. Porque não adianta você vir na igreja, dar glória em aleluia, e passar um irmão seu em necessidade, e você não se emocionar, você não ter um coração contrito, um coração que se quebranta
e se entristece em ver a necessidade de alguém. Quem quer que seja. Ah, mas aquela pessoa lá é má. Dele o de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Pois o amor que Cristo nos ensinou é a chave de tudo. É a chave do reino. É a chave do reino. Salvo estamos todos. Governantes no reino, somente alguns. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Porque a porta, o corredor é largo, mas a porta é estreita. Amém. E é tomado à força. O reino é tomado à força. Como? Obra. Pois sois feituras de Deus, feitos para as boas obras. Então, se você viu, quando estive preso não me visitastes, quando tive sede não me deste de beber, quando estive doente não me ungiste. Mas, Senhor, quando o Senhor ficou doente, quando o Senhor foi preso, quando o Senhor teve sede? Fazei isso a todos os pequeninos, a todos, a todos. Se nosso coração estiver duro, nós vamos estar longe da glória de Deus. Vai ser difícil nós queimarmos. A gente pode se alegrar num culto desse, não num culto mais de ensino, mas um culto de exortação. Se alegra tudo, mas se o seu coração não estiver quebrantado, se você não se doer com a dor do seu irmão, você não está em Cristo. Amém. Aí você tem que sentar com Deus, se ajoelhar e dizer: Pai, faz em mim, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, me dê um coração quebrantado. Jesus, quando olhava para olhou para a multidão e sentiu compaixão. Eram 5.000 homens, mulheres e crianças não eram contadas. Não havia o que comer. Os pães e os peixes. Ele sabia que ele ia fazer aquilo. Ele, como Deus, ele sabia que ele ia multiplicar. Mas ele sentiu compaixão daquela multidão. E não era só do alimento físico. Por isso que eu iniciei a ministração perguntando: quem aqui tem fome? Porque Jesus estava preocupado porque disseram para ele: não, dispensa todos eles, dispensa o povo. Jesus ficou preocupado dizendo: como que eu posso dispensá-los sem o alimento? Sem o alimento não físico, mas o alimento que é a palavra que preenche, a palavra que exorta, a palavra que traz cura, a palavra que traz salvação. Então Jesus não dispensou, que ele não queria que aquele povo fosse embora sem ter um momento de mesa com ele, sem poder sentar, ver o milagre dele, que ele é o pão do céu, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a fonte das águas, quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E Jesus fala isso para aquela mulher cananeia: quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E a mulher: então me dê dessa água. Mas ela entendeu. Foi uma das conversões mais rápidas que nós podemos ver na Bíblia. Ela creu, foi e evangelizou e convenceu toda uma cidade para vir ouvir o Mestre, que o Messias estava no poço. E ela trouxe toda a cidade. Uma mulher que tinha problema de adultério, 5 maridos. Jesus não viu isso. Jesus viu nela que ele viu uma evangelista. Assim como Jonas converteu 120.000 em um dia. Amém. Um dia, Jesus viu naquela mulher uma evangelizadora, uma evangelista,
que foi e convenceu toda uma cidade, dizendo: o Messias está lá. Vocês imaginam quantas vezes as pessoas falam isso? Ah, ele está lá, está acolá. E a palavra diz: não creia, pois muitos falsos profetas virão. Então, o recado dessa noite, queridos, é amor. O mesmo amor que Cristo teve por nós, de entregar a vida naquela cruz. Jesus suou sangue na véspera. Como o pastor falou, quando ele falou que me bateu o negócio, era um, né? Depois virou dois, depois virou três. Três eram os discípulos que andavam com Jesus: Pedro, Tiago e João. Jesus deixa eles lá. Ó, ora aí que eu vou orar lá no Getsemane. Dormiram. E Jesus dá uma dura: não podeis ficar 1 hora só acordado. Porque naquela aflição de Jesus, naquela semana santa, que toda semana é santa, por isso que nós relembramos toda a passagem de Jesus todos os dias. Jesus, como homem, veio aquele sentimento ruim, como homem, de aflição. Mas ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Aleluia? A tua vontade. Amor. A palavra de hoje é alimento, o pão vivo que caiu do céu. Jesus. O rio de águas vivas. Jesus. Amor, que Paulo escreve em 1 Coríntios 13, uma declaração de amor. Jesus. Jesus. Nossa vida sem Jesus não se resume a nada. A nada. A nada. E o verdadeiro Jesus, vivo, diz para mim e para você essa noite: tenha um coração que se preocupa com o teu irmão. Se o teu irmão, o teu inimigo te pedir comida, dê-lhe de comer. Se o teu irmão e o teu inimigo te pedir de beber, dê-lhe água. Assim é a palavra que Jesus traz para a gente essa noite. Amém? Queria chamar o pastor Adildo aqui, a pastora Tereza. Vamos